Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos receber as bênçãos do mais alto que se derramam neste momento, conectando-nos com os amigos da espiritualidade maior. Que eles adentrem também o nosso lar, nos preparando, nos intuindo, trazendo o conforto e a saúde que necessitamos. Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 27, cujo título é Pedi e Obtereis. Nós vamos fazer a leitura do próprio capítulo, que é uma passagem evangélica que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que nos diz: Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Façamos a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Tu que és o nosso guia, o nosso modelo, envolve-nos a todos, Senhor, nas Tuas suaves vibrações. Que aquelas manhãs de Cafarnaum possam, nesse momento, se fazer presente em nossos corações e em nossas mentes. Lembrando, Senhor, da Tua passagem aqui, aonde ainda inconsequentes te pedimos tantas coisas inatingíveis, pois ainda o orgulho e a vaidade tomavam conta de nós. Hoje, Senhor, que essas praias simbólicas de Cafarnaum possam efetivamente modificar as nossas condutas, te vendo, Senhor, como irmão maior, aquele que aponta o caminho do progresso espiritual. Obrigado, Senhor, por estes momentos, pelo Teu Evangelho e principalmente pelo Consolador prometido, que hoje abre novos horizontes racionais, objetivos e muito didáticos na nossa caminhada evolutiva. Que possamos aprender ao máximo, que estejamos aqui de corpo e alma para ouvir a palavra desta manhã, levando para nós como lição de vida. Obrigado por estes momentos e permaneça conosco. Que assim seja. Para então trabalhar conosco, nós temos a nossa companheira Ana Lúcia Boécio, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, na divulgação também da doutrina espírita. Que aproveitemos ao máximo este momento com a nossa companheira. Passando a palavra então para ela. Um bom dia a todos. Acredito que nós possamos começar esta manhã fazendo uma inspiração, inspirando gratidão, porque com certeza é uma grande honra, é um grande privilégio começarmos o nosso domingo no momento em que nós paramos e podemos expirar a semana que já passou, liberando tristezas, cansaço, dores e nos realinhando energeticamente para um outro momento. O capítulo de hoje é um capítulo bastante desafiador, especialmente nos dias de hoje, porque a palavra do Cristo é: pedi e obtereis. E muitos de nós, se não todos nós, já vivemos em algum momento uma experiência de pedir e somos surpreendidos com o não atendimento do nosso pedido. Mas essa frustração que nos vem, ela chega por uma razão. Nós precisamos ler com mais cuidado o que o Cristo nos diz. E já na primeira página do capítulo 27, segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou Qualidades da Prece, no Evangelho de Mateus, Jesus
nos traz a chave para o sucesso ou o nosso insucesso quando fazemos pedidos em prece. E ele nos diz, primeira coisa, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-os em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quando Jesus nos diz, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que oram de pé nas sinagogas, Jesus não nos traz apenas um dado histórico de uma prática comum naquela época. Ele nos traz um aspecto da dimensão da alma, da dimensão psíquica, o orgulho, porque ele diz que esses já receberam a sua recompensa. Eles estão sendo vistos. Eles estão causando ao outro uma boa impressão. E para eles, em geral, isso bastava. E aí ele nos diz, quando quiserdes realmente orar, entra para o teu quarto e, fechada a porta em secreto, pede. E aí, de novo, nós precisamos lembrar do que ele está nos dizendo. O importante não é o lugar onde oramos. Nós podemos orar caminhando na rua, nós podemos orar trabalhando, nós podemos orar num ônibus. Ele está falando de uma dimensão da alma que se desnuda e entra para o quarto da alma, para dentro de si mesmo, olhando para si mesmo e buscando ali a sua verdade e a sua real necessidade. Então, nessas poucas linhas, ele nos traz já alguns aspectos fundamentais para que as nossas preces sejam atendidas. Primeiro, a honestidade emocional. O que é que eu realmente estou sentindo? O que é que eu realmente estou ansiando no fundo da minha alma? Pelo que é que eu estou buscando e que me deixa tão cansado, tão exausto, amargurado? Mas ele nos fala também da honestidade moral. E aí, eu vou tomar a permissão de ir lá para o capítulo 10. Porque lá no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec, numa explicação, nos traz a razão porque muitas vezes nós não entramos para esse quarto interior secreto. E ele diz que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? E nós podemos ir adiante. Que pensaria eu se visse alguém pensando o que eu penso? Que pensaria eu se visse alguém sentindo o
que eu sinto. Para as nossas preces serem atendidas, Jesus nos diz: vai para o teu quarto. E quando Kardec nos fala sobre a questão do espelho da alma, ele não está nos falando para nós nos entregarmos e cairmos em estados de profunda culpa. Ele diz: vai para o teu quarto e fecha a porta. Seja honesto, olha para ti mesmo. E por piores que sejam os sentimentos, ou que tenham sido as nossas palavras, ou que tenham sido as nossas atitudes, esse é o momento de ali, na porta fechada, lembrarmos de uma outra passagem do Cristo, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E nada nos aflige mais, nada nos sobrecarrega mais do que a consciência dos nossos erros. Mas tem uma outra coisa que a psicologia também nos diz, e totalmente alinhada com a doutrina espírita e com as palavras do Cristo. Entrar para o nosso quarto íntimo, fechar a porta e ver o que tem lá dentro é também o caminho para a nossa cura. Olhar para o que está lá dentro e se dispor a fazer diferente no outro dia. Existem filósofos hoje, como um francês, Jean-Yves Leloup. Ele é filósofo, é psicólogo, é teólogo e é um grande estudioso dos evangelhos, inclusive no próprio aramaico. E ele diz uma coisa muito importante, que a conquista do corpo humano não nos coloca ainda na condição humana. Uma visão muito contemporânea disso. Porque ele nos diz: a humanidade tem muitos níveis. A condição verdadeiramente humana, ela só se manifesta quando nós atingimos o estado pleno de humanidade, que é o amor. Até lá, somos seres em processo. E o que isso tem a ver com o pedir e obter? Tem a ver com ir lá para esse quarto fechado. Tem a ver com a honestidade e a humildade de aceitarmos que somos seres em processo e que nós erramos. E que é uma revolução positiva para nós cada vez que nós assumimos os nossos erros ou que nós assumimos o nosso sentimento. E, sobretudo, dois sentimentos que nós temos muita dificuldade de reconhecer: o nosso orgulho e, junto com ele, a nossa raiva e a nossa inveja. Quantas vezes nós já não nos pegamos dizendo: eu não sinto inveja de ninguém? O convite do Cristo é: vai lá para o teu quarto e olha. Cada vez que alguma coisa nos incomoda, a psicologia atual diz isso. A atitude de alguém, a fala de alguém, o jeito de alguém. Às vezes a pessoa não fez nada para nós. Nós olhamos para ela e não gostamos dela. E essa pessoa nos incomoda. A psicologia transpessoal nos diz assim: cada vez que isso acontecer, vai para o teu quarto íntimo. Porque tu estás fazendo o que se chama de transferência. E olha, não a atitude do outro, não a fala do outro, não o jeito do outro. Olha para dentro de ti para ver o que tu verdadeiramente está sentindo. E ali nesse quarto, aí sim tu reza. Aí sim tu te ajoelha e tu ora. Tu entra em estado de oração, que é a conexão com uma consciência que nós já temos,
de que Deus é profundo amor. E aí nós dizemos, eu reconheço, eu estou com raiva. E eu peço ajuda, porque eu quero liberar essa raiva. Não é descarregá-la no outro, é liberar. Quando nós oramos em sinceridade, nós somos atendidos. Quando nós estamos nesse padrão dos homens que entravam nas sinagogas já na época do Cristo e de pé louvavam, dizendo como eles são bons e superiores ao resto da humanidade. Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar? Às vezes nós não estamos num templo, mas nós estamos andando no mundo com essa mesma atitude. E lembramos apenas de qualidades que nós temos. E não lembramos que somos seres em processo de humanidade. Porque ainda vibramos pouco no amor. E onde entra a oração? Porque a oração nos conecta com a dimensão divina dentro de cada um de nós. E com isso, nós conseguimos ir virando a chave das nossas dificuldades, dos nossos desafios, dos nossos problemas, das nossas dores e da nossa insatisfação. Ele diz: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ele está dizendo: ora, mas não te preocupa muito com a forma. Alguém pode dizer, mas eu nunca orei, não sei fazer isso. Só diz, meu Deus, me ajuda. Porque se nós dissermos isso com sinceridade, seremos ouvidos. Se eu disser, meu Deus, está faltando coragem, me ajuda, nós vamos receber coragem. Está aqui no Evangelho. Kardec nos diz isso. Se nós precisarmos de orientação, se nós sinceramente, humildemente pedirmos ajuda e simplesmente dissermos, meu Deus, me orienta, não sei como resolver, nós seremos atendidos. Mas é do lugar da humildade. É do lugar lá do nosso quarto fechado. Porque muitas vezes nós dizemos que oramos, mas na verdade nós estamos reivindicando aquilo que nós entendemos que é certo. Quando nós estamos reivindicando, nós estamos pulsando no orgulho, na nossa prepotência. Nós não estamos conectando com a frequência energética do amor, da espiritualidade superior. Consequentemente, não estaremos nos abrindo para receber a orientação. Numa das suas obras, André Luiz nos diz que nós achamos que quando nós oramos estamos falando com Deus. Mas ele diz que é o contrário. Quando nós oramos, nós criamos as condições energéticas para ouvir a Deus falando conosco. Nossos anjos de guarda. E aqui nós vamos entrar numa dimensão muito importante que tem sido muito estudada, não apenas na doutrina espírita, mas pela própria ciência, a física quântica, a neurociência,
a psicologia, mas sobretudo a física quântica, que vai nos falar de uma questão bem física, da lei da física. Frequência. Da mesma forma que a eletricidade tem uma frequência, não apenas a luz, mas o som tem uma frequência energética. Os nossos pensamentos e as nossas emoções também têm. E um detalhe técnico: pensamentos e emoções têm frequência, têm cor, têm cheiro e têm peso. Sabe quando as pessoas só começam, se reúnem para falar de coisas ruins? Coisas ruins. E falam. E de repente a gente dá conta, nossa, eu não estou me sentindo bem. Tem algo pesado aqui dentro de mim. Não é imaginação, é físico mesmo. Pensamento, discurso, sentimento tem peso, tem cor, tem cheiro e tem frequência. Anos atrás, foi feito um experimento com a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, que era considerada uma das cidades mais violentas na época dos Estados Unidos, e eles pegaram um grupo de policiais da cidade de Los Angeles e se reuniram uma semana em oração. Isso é pesquisa, tá? Naquela semana, o índice de violência na cidade reduziu radicalmente. É um superpoder daqueles policiais? Não. É o poder da mente. E quando nós oramos, nós colocamos a nossa mente numa frequência mais alta. Nós captamos e nós somos capazes de impactar o mundo ao nosso redor de uma forma completamente diferente. Existem experimentos com a água, que provavelmente muitos de vocês conhecem, que tiram fotos das partículas de água e aquela água, aquele pote de água próximo de pessoas com pensamentos e emoções diferentes, e a partícula vai criando formas completamente diferentes. A raiva vai desagregando as formas, o amor, a harmonia e a paz vai criando outras formas. Isso não está longe de nós, isso somos nós e as nossas emoções. E orar não é estarmos de pé num templo, falando em voz alta. Orar é, acima de tudo, um padrão emocional. Nos colocarmos pela mente, por uma decisão nossa, num padrão emocional diferente. O budismo faz uma diferença muito interessante entre oração e súplica. Porque, em geral, nós consideramos a oração súplica. Eu vou pedir coisas. E muitas vezes nós pedimos a resolução mágica dos nossos problemas. E, sobretudo, os problemas materiais. A súplica, eles dizem numa sutra, é a afirmação da carência. De que a vida é carência. De que não tem tudo para todos. Porque eu olho para o outro e digo, o outro está numa situação diferente da minha. Por quê? Aí a vida do outro, nós não podemos entrar nessa seara. O que eu posso fazer, sim, é perguntar. Por que eu estou nessa situação? E uma outra pergunta mais importante. Para que eu estou nesta situação? E essa pergunta é muito importante. Porque eu saio de uma condição de vítima,
que não é responsável pela própria vida, e eu assumo a minha autoridade sobre a minha própria vida. E com humildade eu pergunto: para que esta situação está acontecendo comigo? Se eu sou um homem de fé, como se diz, se eu estou dizendo que eu oro, que eu acredito em Deus, então eu sei que todas as experiências, por mais difíceis que sejam, elas não vêm para nos fazer sofrer. Nós temos uma crença de que qualquer sofrimento, de que qualquer situação difícil, qualquer experiência não planejada, quando as coisas saem do nosso projeto, nós temos uma crença de que tudo isso acontece para nos castigar. Somos maus. Ou estamos fora da lei de Deus. Estamos fora do mundo de Deus. Estamos excluídos. Só que não é nada disso. Todas as experiências que nos chegam, todas são construções nossas. Nem sempre desta vida. Mas aqui mesmo, neste capítulo, Kardec vai nos dizer que se nós tivéssemos que mensurar todas as experiências que já vêm programadas de outras vidas, antes de nascermos, e todas que surgem em função das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, emoções e falas, esse segundo grupo ganha em 90%. São muito poucas aquelas experiências difíceis que já vêm programadas anteriormente, quando nós nascemos. A grande maioria de nós e a grande maioria do tempo da nossa vida são construções que nós fazemos devido à nossa relação com a vida. E para as minhas orações serem atendidas, aí nós vamos para o conceito de oração. Oração é nós nos colocarmos mental e emocionalmente num padrão, numa frequência, como eu dizia antes, totalmente aberta, conectada com Deus. E Deus é amor. É a lei do amor. Quando eu estou em harmonia, quando eu estou me sentindo verdadeiramente grata por alguma coisa, eu estou nessa frequência. E aí eu posso dizer, mas eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Tá tudo difícil. Tá tudo muito diferente do que eu planejei, do que eu queria para minha vida. Não tenho razões para agradecer. Pelo contrário. Ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém reconhece o meu valor. Ninguém agradece por tudo que eu dou. Em primeiro lugar, o amor é uma matemática diferente. André Luiz também nos diz isso. A matemática do amor é assim: quanto mais eu dou, mais eu recebo. A matemática do egoísta é assim: eu dou e vou ficar sem. Então não posso dar. E tem o comerciante espiritual, né? Eu dou para ganhar. Quando eu estou nesses padrões, eu não estou pulsando amor. A oração é a conexão com o amor. E aí nós vamos para a questão de ganharmos um corpo humano. A maior conquista do espírito é receber um corpo. Por quê? Porque só através das milhares de encarnações nós poderemos passar pelo processo de consciência. Esse processo é longo e é a ampliação da minha consciência que me conecta cada vez mais
com a força e o poder da oração. E ele nos diz: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Aqui nós temos muitas vezes uma ideia de que seremos punidos. O Cristo, naquela época, mais de 2000 anos atrás, ele usa uma linguagem adequada para aquela época. Qual é a nossa grande questão? A nossa grande questão é perdoar a nós mesmos, por incrível que pareça. Nós gravamos na nossa consciência de tal forma os nossos erros, que às vezes nós levamos essa culpa para 2, 3, 4, 5 encarnações depois, ou mais, porque não nos perdoamos. Perdoa. E aqui vale lembrar um texto muito lindo da Joana de Ângeles que se intitula Perdoa-te. Porque os tribunais de julgamento e condenação, eles não estão fora, eles estão dentro de nós. Então a gente volta para o início do capítulo, quando ele nos diz: entra para o teu quarto e, fechada a porta, ora. E antes de orar, talvez seja adequado nós nos perguntarmos: tem alguma coisa pela qual eu ainda não me perdoei? Porque a justiça divina é perfeita. E por que ela é perfeita? Porque acima dela está a lei de amor. Então existem sempre muitas formas de nós resgatarmos, de nós refazermos, de nós quitarmos, se é esse o caso, as nossas dívidas. Perdoa-te. Porque se eu não me perdoo, eu não consigo sentir. Era isso que podemos dizer que o Cristo estava nos dizendo. Quando eu não me perdoo, eu me desconecto do fluido cósmico universal. E todos nós estamos mergulhados nesse fluido. Ele é lei da abundância, a abundância está nesse fluido. Mas tem uma grande questão: a vida é impermanência. Isso quer dizer o quê? Movimento constante. O fluido cósmico universal no qual estamos mergulhados é energia. É ali que tudo se constrói. Os meus desejos se constroem nesse fluido cósmico. Os meus anseios, os meus sonhos, os meus medos, os meus sentimentos, é nesse fluido cósmico que eles ganham força, que eles ganham cor, que eles ganham cheiro, peso, que eles ganham a frequência. Todos nós estamos mergulhados nele. E ele é a abundância. Então eu preciso me perguntar se eu estou pedindo coisas, se eu não estou me sentindo numa condição abundante. Eu preciso me perguntar o que está acontecendo comigo, o que tem dentro do meu quarto íntimo, lá na minha alma, que não está se autorizando a viver plenamente. Muitos de nós, inclusive espíritas, até pelo fato de termos uma consciência mais amadurecida da reencarnação, da continuidade da vida, muitos de nós temos um grande desafio, um desafio muito próprio: desconexão da vida, do mundo. Estamos aqui, dizemos que estamos aqui, vamos pagar as nossas provas, superar com coragem, mas sempre com aquela tristeza na alma,
E onde tem tristeza, tem desconexão da vida. Mas como é que eu sou grata, então? Como é possível eu ser grata a Deus? Como é possível eu orar de verdade se eu não sou grata pelo principal instrumento para o meu crescimento, que é a minha encarnação? E aí alguém pode dizer, tu estás dizendo isso porque tu não conheces a minha vida. Com certeza não conheço. Mas eu acredito no que Kardec nos diz. E eu acredito, eu sei, que muitas vezes nós nos desconectamos da vida. Nós fingimos que estamos no mundo. Aí começam todos os ismos, né? Todos os is, como se diz. Todos os problemas, todos os ais. Ais na alma, né? O ai da alma. Eu sou infeliz, eu quero um amor, eu não tenho um amor. Ou eu tenho uma família, mas eu não tenho uma família. E por aí nós vamos. Aí as doenças começam a chegar. A doença não vem de Deus. A doença vem da nossa desconexão com a vida. Então eu preciso entrar para o meu quarto. E ao invés de pedir a resolução do problema, que eu peça a compreensão da causa do problema. Quando eu pedir, meu Deus, meu anjo da guarda, Jesus, para quem eu quiser orar, se eu pedir, me mostre a causa desse problema. Porque se ele me chegou, tem algo para eu aprender com ele. E eu peço ajuda. Estou com dificuldade de querer ver. Não estou querendo ver a causa. Porque ver a causa do meu problema, seja ele qual for, significa olhar para mim mesmo. E nós temos muito medo de fazer isso. Porque nós temos uma ideia de que algo dentro de nós, e essa ideia é inconsciente para a maioria de nós, tem algo muito ruim. E se tudo aquilo que foi diferente do que eu queria aconteceu, é porque eu não tenho valor, é porque eu não tenho mérito. Mas a lei é só de amor. E a lei da física, a famosa lei de causa e efeito, ela não é uma lei emocional. Ela é literalmente uma lei da física. Se eu jogar a bola contra aquela parede, a bola vai voltar. É simples assim. Então, antes de jogar a bola, é bom eu perguntar: por que eu vou jogar a bola? E mais, para quê? Porque eu tenho que lembrar que a bola volta, automaticamente. Não existe uma lei fora que nos diz, tu vai ser punida. Não, é uma lei da física. Então eu posso orar, eu posso pedir, eu posso suplicar. Está aqui, o próprio título do capítulo é esse: pedi e obtereis. Mas eu preciso compreender por que muitas vezes eu peço e eu não sou atendida. Não é porque eu não tenho méritos. Não é porque eu não esteja mergulhada no fluido cósmico universal, onde tudo pode acontecer. Não só as coisas ruins. Tudo de bom que eu desejo pode acontecer. Mas eu não consigo acessar, porque a porta do quarto está fechada, está trancada, não tem janela. Eu preciso entrar lá. Eu preciso ver o que é que está fazendo com que a minha conexão com a vida não esteja acontecendo. Nós não viemos ao mundo para funcionar no piloto automático. Todas as experiências são aprendizagem. Todas. E eu preciso querer saber o que eu tenho a aprender naquela experiência. E para isso, não tem jeito. Eu preciso ter um mínimo de humildade para reconhecer que eu não sei o
que é melhor para mim, que nem sempre aquilo que eu quero me convém, e que eu estou, sim, abaixo da sabedoria divina. Existe amor nessa sabedoria. E quando eu me rendo humildemente a ela, quando eu paro de dizer as coisas têm que ser desse jeito, quantos de nós adoecemos porque temos dentro de nós uma ideia, as coisas têm que ser de um jeito. E aí as coisas não são. E somos tomados de sentimentos de revolta. Orgulho. O convite continua o mesmo. Vai para o teu quarto. E em silêncio, reza. Mas pede ajuda. Pede ajuda para entender. Pede ajuda para liberar. Pede ajuda para ter a força, a coragem, o equilíbrio necessário para tomar as atitudes que nós precisamos tomar. Seguindo adiante, no item 7, eficácia da prece, Kardec nos traz uma ideia. Já que ali, não é, no próprio Evangelho de Mateus, tem essa fala do Cristo que não precisamos nos preocupar em usar muitas palavras, porque Deus sabe do que temos necessidade. Muitas vezes nós temos a ideia de que então não precisamos orar. Se Deus sabe do que a gente precisa, nós não precisamos orar. E ele nos diz que esses que pensam assim, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Do tipo, as coisas são o que são como são e não vão mudar. De novo, nós temos que voltar para esse princípio da física, não é? Que a vida é movimento, o planeta é movimento, os universos estão em constante movimento e nosso corpo também. Nossas células, tudo está em constante movimento. E ele diz que, sem dúvida, há leis naturais que não são alteradas. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Deus não outorgou a todos nós a razão e a inteligência para que a deixássemos sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficarmos inativos. Isso para dizer o quê? Que à medida em que nós nos colocamos num movimento diferente na vida, tudo muda. Ah, mas aquele erro que eu cometi, aquela vidraça que eu quebrei, tem muitas formas de repor a vidraça. E não é necessariamente na mesma janela e na mesma casa. E tem muitas formas de dissolver, de desfazer essa dívida através das nossas mudanças de escolhas na vida. E como ele nos diz, pela nossa inteligência, pela nossa coragem, pelo nosso ânimo, pelas nossas tomadas de decisão. Hoje é o dia mais sagrado da nossa vida, porque hoje nós podemos tomar decisões diferentes e isso muda o jogo da nossa vida. Muda o campo energético do nosso corpo, cura doenças, revitaliza o ânimo e inclusive o corpo. Então, eu posso pedir. Se está faltando coragem, é hora de pedir coragem.
Mas temos que saber que nem tudo que pedirmos nos será concedido, porque nem tudo que estamos pedindo vem da verdade do nosso coração e da nossa alma. E Emmanuel nos diz, todos nós teremos Ananias na nossa vida. Ananias era um seguidor do Cristo. Tem uma passagem histórica muito linda, quando Paulo resolve se converter ao cristianismo. Paulo era um membro do governo romano. Paulo foi um dos grandes organizadores das perseguições aos cristãos. E não sei se todos sabem, Paulo tinha uma noiva a quem ele amava muito, e ele está numa dessas arenas, assistindo uma daquelas tragédias em que os cristãos estavam sendo sacrificados, quando ele leva um grande choque. Entre os cristãos, ele enxerga a sua noiva, amada, e o irmão dela, que também era um irmão de alma de Paulo. Paulo sai enlouquecido e sai vagando pelo deserto, e o sol do deserto queima seus olhos. E ele segue cego. E aí tem aquela passagem muito forte, muito bonita, que Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, Saulo se ajoelha, pedindo perdão aos prantos, e ele diz, o Cristo diz a ele: levanta-te, segue até a próxima estalagem, porque lá tu encontrarás alguém que vai te ajudar. Enquanto Paulo seguia enceguecido, Jesus procura Ananias em espírito. Ananias era um grande médium curador e diz: ele está vindo aqui, socorre. E Ananias diz: mas Senhor, ele é o grande perseguidor dos cristãos. Foi ele que organizou todas essas tragédias. E Jesus diz a Ananias: socorre. Ele acordou. Ele despertou. Então vocês vejam, quando Saulo chega nessa estalagem, Ananias está lá e começa a dar passes nele. E ele diz que ele sentia como se estivessem tirando escamas dos seus olhos. E ele volta a enxergar. É quando ele troca de nome, passa a se chamar Paulo. E aí começa uma nova estrada na vida desse homem. Então imaginem que se Paulo, tendo feito o que fez, se ajoelhou e pediu perdão, e pediu ajuda, e ele foi ouvido e socorrido, por que nós não seríamos ouvidos e socorridos quando nós nos ajoelharmos sinceramente? Por que não? Como não seríamos? E Emmanuel nos diz: nós todos vamos encontrar ao longo do nosso caminho muitos Ananias. Essas almas amorosas, curadoras, que nos socorrem em momentos de muita dor. Todos nós vamos encontrar. Mas da mesma maneira que Paulo, eles não vão fazer o nosso caminho. Da mesma forma que Paulo, nós teremos que levantar, usar a nossa inteligência, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa humildade para pedir ajuda e fazer o que cabe a cada um de nós fazer. Nós, às vezes, temos a ilusão de achar que nós viemos ao mundo salvar os outros. Nós não viemos ao mundo salvar os outros.
Nós viemos ao mundo salvar a nós mesmos. E alguém pode dizer, mas isso é muito egoísta. Não, isso não é egoísta. É preciso compreender que eu só tenho para dar aquilo que eu já sou. E antes eu preciso salvar a mim mesma. Isso significa ir lá para o meu quarto íntimo, curar as minhas sombras, olhar para as minhas sombras. Qual é a minha pior sombra no momento? Eu não perdoo? Não perdoo alguém? Alguém que me feriu há 10 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos atrás? Ou na outra encarnação e eu ainda não perdoo? Talvez esse seja o meu maior impedimento, a minha maior desconexão do fluido cósmico universal. Então eu peço perdão. E na pior das hipóteses, eu peço perdão a Deus porque ainda não estou perdoando. Mas que eu quero perdoar. Eu entendo que eu preciso mudar. Eu preciso salvar a mim mesma primeiro, por não me perdoar, para depois conseguir ir ao encontro do outro. Salvar a si mesmo significa iluminar a própria consciência, ampliando a consciência, a compreensão da vida, a compreensão de si mesmo, olhar para as suas sombras, olhar para elas, reconhecê-las e entender que elas não nos servem mais. Mas como eu mudo? Querendo, decidindo. Mas e se eu errar de novo? A gente vai de novo. A gente começa de novo. E a gente olha para o erro e diz, eu errei de novo. Aquela pessoa me agrediu porque eu a provoquei. Ela me agrediu porque eu já tenho raiva dela. Porque eu já tenho inveja dela. Eu ativei o processo. Porque tudo que me chega é ativado por mim. Por essas forças que estão na sombra. Por isso eu preciso entrar para o quarto. Iluminar essas sombras. Para que elas mudem o caminho da minha vida. O grande psicanalista Jung, Carl Jung, ele sempre diz, né? Ele dizia muito fortemente, que as sombras da nossa alma, do nosso inconsciente, que nós não iluminamos, definem a nossa vida. E isso é o que nós gostamos de chamar de destino. A ideia de que as coisas nos chegam e nós não somos responsáveis por elas. A boa e a má notícia é que nós somos, sim. E é boa porque, com isso, em algum momento, eu vou entender e aceitar que cabe a mim, então, mudar. E aí entra a força da oração. Quanto mais eu salvar a mim mesma das minhas próprias sombras, mais eu me tornarei um agente ativo da minha vida, construtor de prosperidade, já nesta encarnação. Basta pensar Paulo de Tarso. No meio do caminho da sua vida, desperta radicalmente para uma nova vida. Enfrentou desafios? Sim, ele enfrentou desafios. Os discípulos diretos do Cristo, imagine o privilégio desses espíritos, por mais ignorantes que fossem, eles reencarnaram no mesmo período que o Cristo e ainda se tornaram os seus colaboradores diretos. Foram, mas ainda assim cada um fez o seu caminho, cada um enfrentou os seus desafios sob o apoio da fé. E muitos deles tremeram nas bases, como se diz, não é? Muitos deles tiveram dificuldades de sustentar. E ainda assim mudaram, tomaram outra atitude, enfrentaram. Então,
Isso tudo é para nos lembrar que nós somos seres em processo de humanização. Nós ainda temos, sim, sombras, e Deus sabe disso. Por isso podemos e devemos orar. Se precisarmos pedir, vamos pedir. Mas precisamos perguntar exatamente o que estamos pedindo, por que estamos pedindo e para quê. Porque se uma dessas respostas for para que alguém me livre do meu problema, temos que saber que isso não vai acontecer. Pode ter um Ananias perto de nós, que nos console, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê amor. Mas é para nós seguirmos adiante com as próprias pernas. Eu tinha trazido mais livros, mas o Cristo não veio ao mundo para criar escolas, nem religiões. Existem muitos estudos profundos sobre a dimensão histórica do Evangelho, mas o grande objetivo do Cristo, a missão do Cristo no planeta, foi inaugurar o amor. Já se passaram 2000 anos, continuamos em processo de aprendizagem, porque o amor ainda é uma novidade. Não é lá fora, no mundo, para os outros. É uma novidade para todos nós. Todos os dias temos algo de amor para exercitarmos na nossa vida. Aquela paciência sincera, o silêncio generoso, ou a atitude correta, ética, que é algo que impacte mais o mundo do que termos uma atitude ética. Isso é amor. E precisamos nos fortalecer no amor que todos nós já temos. E o caminho para isso é através da oração. A conexão com o plano espiritual maior. E só para concluir, um caminho, se eu disser, não sei o que fazer, senta com a coluna reta, ereta, respira. Inspira profundamente, leva o ar por baixo do abdômen e vai soltando com consciência. Só isso já nos ajuda a nos colocar numa posição, numa postura interior que nos conecte com uma outra frequência e nos ajude a ver aquilo que até hoje não estávamos conseguindo compreender. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça, entre, penetre em todas as nossas camadas, as mesmas mais densas, para que de alguma forma nós consigamos sair daqui mais conectados com nós mesmos, com mais coragem, com mais fé, com mais ânimo e, sobretudo, um pouco mais conectados com a vida. Estamos comprometidos com ela, porque ela é o maior presente que todos nós já recebemos. Graças a Deus. Obrigada. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça em nós. Desejamos a todos uma semana feliz e produtiva e convidamos a todos para domingo que vem estarmos todos juntos. Vamos em paz. Que assim seja.